Bom dia a todos. Quero dizer da alegria de estar aqui, agradecer o convite. Essa casa tem algo muito especial comigo, que eu sempre morei fora daqui, apesar de ter raízes por aqui. Minha vida pessoal e profissional foi toda fora do Nordeste. Eu sou baiano de nascimento, na verdade, da divisa de Sergipe com Bahia, de Rio Real. O rio que divide Bahia de Sergipe se chama Rio Real. Tem uma mãe sergipana e um pai baiano, então sou muito dividido, né? Mas resolvi, em algum momento da minha vida, ao começar encerrando a minha carreira laboral, morar por aqui. E aqui foi a primeira casa que eu entrei. Foi a primeira casa que me acolheu, como acolhe todos, né? É uma doutrina maravilhosa, né? Aberta, acolhedora, generosa, gratuita. Olha que coisa maravilhosa. É ser espírita. Não é ser espiriteiro. No dicionário da doutrina espírita está lá escrito espírita, espiritistas e espiriteiro. Cunhado por Richard Simonetti, um grande espírita. Onde espiriteiro é aqueles que não cumprem com os seus compromissos espíritas e espiritistas. Às vezes vem a casa espírita, mas não é espírita, é espiriteiro. Quem diz isso é Richard Simonetti, não sou eu não, né? Isso é muito importante a gente perceber, né? Então eu digo da alegria de estar aqui. Eu tenho sempre tido o prazer de receber alguns convites e sempre essa casa me é grata. Não sei se as pessoas gostam de ouvir o que eu falo. Não sei. Certa vez, quando eu comecei a falar por uma caminhada da espiritualidade, eu não sei se alguns aqui já me ouviram antes, eu gosto muito pouco de falar da minha vida pessoal. Mas eu acho que o mínimo precisa saber do que eu sou. Eu não nasci numa casa espírita, eu não nasci numa família espírita. Eu cheguei à doutrina espírita aos 22 anos, já se vão 48 anos, pela dor, como a gente fala, pelo sofrimento, pela doença, pelo enfraquecimento do corpo e do espírito. A gente só esfratece o corpo quando o espírito está enfraquecido. Eu, jovem, da década de 70, saí da universidade em 1976, e como todo jovem que queria mudar o mundo, como ainda continuo sonhando, eu era ateu. E dizia isso com uma certa frequência, né? Acho que naquela minha geração me autoafirmava perante os meus colegas, perante as minhas amigas, minhas namoradas. Eu dizia, sou ateu e materialista. Eu não acredito em Deus. Dizia isso. Apesar de ter sido coroinha, apesar de ter uma mãe que ainda hoje, aos 93 anos, tem muita fé, apesar de ter um pai que não era um militante católico, mas também era, como dizíamos por lá, temente a Deus, eu, na minha rebeldia juvenil, resolvi fazer esse enfrentamento com Deus. E eis que, 2 semanas após a minha conclusão do curso universitário, 2 semanas após o meu primeiro emprego, sem receber o primeiro salário, você imagine, um jovem modesto, de origem simples, ter calcado a Universidade Federal da Bahia, curso de engenharia, eu fui acometido de uma doença. E eis que essa doença me levou quase 3 meses ao hospital, entre idas e vindas, e sem cura. E sem cura. Eu sempre digo que aqueles que passam por problemas de saúde com raízes, todas elas, a grande maioria, com raízes espirituais, são verdadeiras torturas. A nossa personalidade é rachada. Você imagina eu, consciente, acordava com febre, dormia com febre e só botava sangue, sem nenhum diagnóstico. E após não ter diagnóstico, uma decisão simples, vou morrer. Nem a palavra era desencarnar, era morrer. E aí fui para a minha cidade, Rio Real, onde eu reencarnei para cumprir a minha passagem. E ao chegar lá, imagina, em 1977, muito conhecido, família conhecida, cidade pequena, não recebi muitas visitas, né? E uma delas chegou para meu pai e disse, olha,
estou vendo algo estranho ao redor dele. Era uma pessoa com mediunidade. E disse, aceita um convite para levar a uma casa, naquela época, não foi uma casa kardecista, aqui não gosto de dizer esse nome, eu vou dizer uma casa espírita. Eu fui a uma casa de Umbanda. E fui acolhida por uma mãe de santo, e eis que com uma semana ou menos eu estava curado. Eu dou esse depoimento para ver que quando a gente merece, a gente recebe. Não precisa nem pedir. E eu, bastante debilitado, não é simples você passar 3 meses entre o desencarne e a vida. Perguntei para mim mesmo, por que eu fiquei em hospitais com médicos, se ninguém identificou a minha doença? Cheguei a tomar um antibiótico na veia. E como é que eu recebi orações, preces, banhos? Será que isso tudo foi coincidência? E comecei a entrar para entender isso. E aí cheguei à casa espírita. E aqui estou. Esse é um depoimento que eu gosto de falar para aqueles que me ouvem. Para eu vincular sempre a questão da espiritualidade com a questão da existência. Eu tenho falado durante alguns meses, desse ano, todos os meses, sobre a lei moral da doutrina espírita. Antes, porém, eu trouxe aqui, eu sou oriundo da academia, professor, pesquisador, então eu ando cheio de livros. E a ciência espírita, ela foi codificada por um cientista. É muito bom que fique isso muito claro. Porque parece que os nossos 3 conceitos, eu me sinto muito emocionado nessa casa, se eu exagerar, me controlem. A gente despreza, parece, não sei se é minha impressão, e perdoe-me a minha inferioridade, a gente sempre despreza o conjunto desses alicerces. Quais são os alicerces? Que a gente repete. Ciência, filosofia e religião, não é isso? Estou mentindo? Qual é o balanço que a gente dá nas 3? Quais são os percentuais de palestrantes que focam na ciência? Que focam na filosofia e que focam, não digo nem na religião, e nem na religiosidade, como eu assisti uma live ontem de Haroldo Dutra, que focam na espiritualidade. Eu estou quase 50 anos na doutrina, e nesse mundo afora, inclusive no exterior. A minha vida profissional me conduziu a 17 mudanças nesse país. Estava dizendo aqui que eu morei em Minas, morei em Salvador, morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Brasília, morei no exterior. Então, eu acredito que eu tenho uma amostragem, sempre frequentando a casa espírita, entre idas e vindas, entre avanços e recuos. Então, eu estou sempre me levando pela minha formação acadêmica, pela minha vida profissional, porque ninguém é diferente na passagem do que é aqui. Nós seremos cobrados lá pelo que está marcado no nosso perispírito, pelo que eu fiz aqui. Como profissional, como ser humano, como pai, como filho, como irmão, é isso que vamos ser cobrados. Eu te dei a oportunidade de você ser professor, pesquisador, ser bem treinado. O que é que você fez? Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei muitos anos numa empresa chamada Embrapa, fui professor universitário de grandes universidades. O que é que eu fiz? O que é que ajudei a formar uma geração de jovens? Qual foi a minha mensagem? É isso que eu vou ser cobrado. E é assim que eu ajo aqui. Eu não sou diferente na minha família, no meu trabalho ou na casa espírita. Sou mesmo. Com virtudes, com defeitos, talvez muito mais com defeitos. E eu sempre concentro as minhas apresentações nessa vinculação muito próxima entre a existência materializada, entre o corpo, a matéria e o espírito. Que nós também dizemos o tempo todo. Somos espíritos reencarnados em corpos, não é verdade? E a gente cuida dos 2 igualmente?
Vamos ter coragem de sermos espíritas de verdade, né? Porque nós somos cobrados pela nossa doutrina, pelo nosso aprimoramento moral. Não é isso? Não é porque a gente acumula em riqueza. A senhora, como eu, já com os cabelos brancos. Não é que a gente acumula de conhecimento. Eu podia me engolir aqui do conhecimento que eu tenho. O maior que a humanidade já deu. Não digo, não é nada. Eu podia dizer que ganhei alguma coisa na minha carreira profissional. Não é nada. Eu me pergunto, é o que eu fiz como ser humano. Isso é que está gravado. Ou não é? E esse jornal aqui é de um movimento espírita dos mais relevantes no Brasil. Não sei se essa casa espírita assina o Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo do grupo do bandeirante do espiritismo brasileiro chamado Caibá Chútil. Sem ele, minha companheira, nós não existiríamos uma divulgação do espiritismo como existe agora. Ele criou a maior gráfica e divulgou o espiritismo no Brasil afora. E foi prefeito de Matão. Esse é sabe quantos anos tem esse jornal? Não é nesse estilo. O Clarim, 120 anos. Nenhum da gente aqui era encarnado, né? E ele já existia. Observe como é que a espiritualidade permite que um jornal sobreviva durante tanto tempo. Eu assino ele todo mês. Porque eu tenho que estar conectado com aquela alicerce da ciência. Aqui são escritores, inclusive o ex-presidente da Federação Espírita, Perry de Carvalho, escreveu muito aqui. Porque senão eu entro e sou conduzido por um dogmatismo, que a nossa doutrina refuta ele. Aqui, ó, é de Emmanuel, escrito por Chico Xavier. Olha o que diz aqui no último capítulo. A gente sabe que não existe o acaso. A minha companheira perguntou ali, qual é o evangelho? Qualquer um. E o que é que veio? Quem é minha mãe e meus irmãos? O que é que o Cristo disse? Todos nós. Os nossos laços não são biológicos, são espirituais, ou não são. E ele disse a mesma coisa no Calvário. Eu andei falando muito sobre Maria. A gente fala muito pouco no Espiritismo sobre Maria. Não sei por quê. Jesus não tem mãe? Pai? Quem que fala sobre São José? Será que eu estou equivocado? E ele disse no Calvário, já nas últimas, para Maria, disse, Maria, minha mãe, eis aí o seu filho. Sabe quem era que estava com Maria? João. João era filho dela? O mesmo que ele diz, quem são meus filhos e minha mãe. É a mensagem da universalidade do Espiritismo. É a mensagem da lei moral que eu falei ontem numa casa espírita, não falei hoje, da lei da igualdade. Aqui hoje eu vou falar da lei da liberdade. E disse Emmanuel a Chico Xavier, Cristo nunca endossou dogmatismo. Só eu que estou dizendo. Eu trago isso porque eu sei que meu discurso às vezes é muito forte. Porque o nosso cérebro está acostumado, como uma característica que ele tem, alguém aqui da área médica, chamada plasticidade. Ele só gosta de receber o que lhe faz bem. Nós nos acostumamos a ouvir o que nos interessa. Quando vem uma palavra diferente, eu reajo. E aí, às vezes, rotulo, critico, blasfêmio, julgo. Olha aqui, Emmanuel disse para Chico Xavier, Cristo nunca endossou o dogmatismo. Kardec, e eu faço uma referência, deveria começar fazendo essa, que agora, 3 dias atrás, 31 de março, Kardec fez 56 anos de desencarne. Ele desencarnou em 31/3/1869. Não sei por que a doutrina espírita não fez alguns eventos. Para louvar essa grande figura que é espírito da verdade, que é espiritualidade da verdade, escolheu para codificar a nossa doutrina. Porque a questão de vida após morte era conhecida, e muito conhecida. Os nossos antepassados, os nossos índios,
os nossos povos mais antigos, todos eles já cultuavam. Agora, a codificação, a segmentação, a estrutura, foi ele que fez. Por quê? Quem era Kardec? Nesse livro aqui, nesse jornal tem. Quem era Kardec? Kardec, o bom senso encarnado. Kardec foi pedagogo, estudou a pedagogia, a educação, professor, gramático, tradutor, linguístico, filósofo e educador. É mole? É pouco? E foi escolhido. E ele, como todos aqueles que trazem as boas novas, como todos aqueles que trazem as mudanças, o que é que ele sofreu muito, foi rechaçado pela sociedade, mas não se permitiu parar. Ele foi preso. Ele perdeu a sua cátedra pela causa da espiritualidade. Quando eu fiquei doente, eu perdi 50 quilos do peso que eu estou hoje. Você imaginou? Né? Não comecei ainda a palestra. Olha o que disse esse editorial do Clarim, que fez 120 anos. Alguém tem coragem de rechaçar um periódico espírita que tem 120 anos? Nós devemos baixar a nossa bolinha e procurar entender o que eles disseram. Olha o que disse o editorial. O editorial é aquele que é responsável pelo jornal. É a principal figura. O espiritismo é independente. No espiritismo não há líderes. Olha que doutrina fantástica. Não existe uma hierarquia. Não temos papa, não temos bispo, não temos arcebispo, não temos sacerdote. Olha só. Como é que pode, né, uma coisa tão revolucionária? Todos são livres e iguais para explanar suas opiniões e orientar aqueles outros envolvidos em dúvidas e que desejam aprofundar-se no conhecimento da doutrina espírita. Ninguém aqui é formado em teologia. Ninguém aqui tem cores, trajes, ritos, promessas. Que coisa fantástica. Disse mais. Não se deve ter de vista que o espiritismo não está submetido a indivíduo algum, nem a alguns indivíduos, nem a um círculo, nem mesmo a uma cidade. Não tem dono, não tem proprietário. E o editorial conclui: a causa espírita. Qual é a causa espírita? Os nossos parâmetros de acreditar em Deus, acreditar na reencarnação, acreditar no processo evolutivo. Está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. A causa espírita é o fim. A casa espírita é o meio. A casa espírita é o meio. Entendamos casa aqui no sentido amplo, não apenas como instituição que frequentamos. E lembramos mais uma vez, a causa é sempre maior do que a casa. E é nesse sentido que eu começo a nossa apresentação, que já estou terminando. No livro da Gênesis, na minha edição aqui, na página 209, Kardec recebeu da espiritualidade a seguinte mensagem. Todos sabem aqui como é que Kardec se comunicou com a espiritualidade? Ele era cientista, professor, pesquisador, membro da Academia de Ciências da França. E ele começou a doutrina pelo lado da ciência. Ela chegou aqui pelo lado, engolido pelo lado da religiosidade. Olha o que disse. Os tempos marcados por Deus estão chegados. Por quê? Porque é hora de reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então os tempos estão chegados. E é nas leis morais, no meu entendimento, que estão as verdadeiras comunicações, orientações do comportamento do espírita, não do espiriteiro. Estou certo
que todos aqui já leram as obras básicas da doutrina espírita. Porque Kardec disse, no livro Céu e Inferno, um dos livros básicos da codificação, que o espírita sério deve compreender e raciocinar. Porque senão entra no dogmatismo. E nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos dogmáticos. Porque na mesma obra, na Gênese, Kardec disse, através da espiritualidade, o espiritismo é uma ciência de observação. Repito, o espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Não é para imaginar aqui. Ou encantar. Será que eu não sei falar para encantar vocês? Com mais de 30 anos de sala de aula? Será que esse meu chamado à fé raciocinada e racionalizada não é um chamado de mexer nos nossos sentidos? E a lei moral diz isso. O livro terceiro é um livro inteiro do Livro dos Espíritos chamado A Lei Moral. As leis morais. Se nós não lermos as obras básicas da codificação, fica difícil, não é nada diferente, difícil de entender. A linguagem é muito simples. Mas nós temos que ler, para não entrarmos no dogma, ou no canto da sereia, para chegar aqui e prometer. Eu já vi várias casas espíritas aqui, tendo psicografias abertas, dizendo, olha, vai lá receber uma mensagem. Eu já vi. Não é assim. Não é assim. Não precisa nem ter. Se a gente merecer, recebe. Então as leis morais são 12 capítulos. Eu vou fazer minhas palestras o ano inteiro, quando for convidado, sobre as leis morais. A primeira lei é a lei divina, ou natural. E a última é a perfeição moral. Por que Kardec organizou desse jeito? Porque ela parte do que é natural, de Deus, e os aperfeiçoamentos que nós temos que receber e que exercitar pelo nosso livre-arbítrio, que é o motivo da minha apresentação hoje. A lei de liberdade, a principal delas é o livre-arbítrio. Nós precisamos ter a lei de adoração, evidente, adorar. Nós precisamos ler a lei do trabalho. Os espíritas acolhem o desemprego? Está dito aqui que não. O trabalho é natural, é uma lei moral. É imoral ter o desemprego. O espírito, a lei de reprodução, nós avançamos. Em 1971, Chico Xavier já defendeu o bebê de proveta. Um programa chamado Pinga Fogo. Nós não bloqueamos a ciência. Será que tem espírita negacionista? Será que tem? Será que é espírito ou espiriteiro? Negacionista? Que a nossa função básica é a ciência. E quando elas conflitarem, fique pela ciência. O nosso codificador foi cientista e social. E que nós, às vezes, esquecemos disso. Valoramos outra ciência e não a ciência social. A lei da conservação. Que bonito. A Igreja Católica, até hoje, esse ano, a mensagem da CNBB, chamada a ecologia integral. Cuidar da nossa casa. Eu moro num apartamento de classe média alta na beira-mar. Porque sou merecedor. E fico olhando do 10º andar os esgotos descendo na Praia Formosa. E queremos a regeneração. E queremos a regeneração. Será que só eu enxergo? Será que eu sou dotado de tamanha inteligência que não sei fazer essas vinculações entre a lei moral que está aqui com a minha vida existencial? Por quê? Não tem outra saída. Aqui está escrito o Porquê da Vida, por Leon Denis, grande companheiro, um dos grandes da ciência espírita, onde ele diz
Cada existência liga-se pela frente e por detrás. A vida distintas e diferentes, porém solidárias umas das outras. O que quer dizer isso? As reencarnações são sucessivas, são vinculadas. Se eu não cuido dessa, o que vai acontecer com a outra? Não vou voltar, mas vou ficar aqui, mas não vou partir para frente. A lei da destruição. Olha o que disse Cristo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, por Mateus, capítulo 10. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nossa... Cristo dizer isso, ele disse num contexto da mensagem dele ser transformadora. Quando ele disse, olha, todos são meus filhos e todos são minhas mães. É isso que ele quis dizer. E que a gente, no dizer do Noel de Câmara, bispo da minha geração, admirado pelo combate que fez em defesa dos pobres, dizia, nós chamamos os nossos irmãos em Cristo de verdade ou de mentira? A lei de sociedade. A lei de sociedade. Kardec recebeu da espiritualidade. O isolamento embrutece. Primeira lei de sociedade. Nós precisamos um dos outros. E nunca se teve tanto egoísmo. Nunca se teve tanta separação. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta. Tem justificativa. Eu que sou engenheiro agrônomo, trabalhei 40 anos numa empresa chamada Embrapa, que ajudou a produzir alimentos para o mundo todo. E nós temos 30 milhões de irmãos de verdade ou de mentira, não sei dizer, que passam fome. Está dito no livro dos Espíritos. Ninguém que vive sob as bênçãos de Cristo deve morrer de fome. Tem espírita que defende a desigualdade? Será que tem? Porque é uma heresia cristã você não cultuar a fraternidade, a solidariedade e perseguir a igualdade. Não é igualdade de oportunidades, somos diferentes, mas a igualdade das necessidades. A lei do progresso. Olha que lei maravilhosa. Se estamos aqui, é porque progredimos. Daqui não retornamos, mas podemos estacionar. E se as reencarnações são sucessivas, procuremos maximizar essa de agora. Eu sempre digo comigo mesmo, com as minhas inferioridades, eu tenho muita pressa. Por que eu tenho que esperar outra, se eu posso aproveitar o que eu puder nessa? Isso para mim é dogma. Quando você diz, eu vim de longe, eu estou melhor e vou ter outra. Sim, mas procure usar essa. Por que não me impede de procurar o bem? Está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho. Qual é a dificuldade de fazer o bem? E Paulo diz, eu quero fazer o bem e não consigo o mal que eu não quero, eu faço. E aí eu justifico, eu sou inferior. Não, você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre pensar. Você tem a livre consciência, que é o motivo da nossa apresentação. A lei da igualdade. Você sabe que esse país, que dizem que Deus é brasileiro, não dizem? E que nós dissemos que é pátria do Evangelho e coração do mundo, nós também não dissemos isso? Após a pandemia, que chamou a gente à responsabilidade, foi o país no mundo que mais aumentou o número de bilionários. Espírita concorda com essa desigualdade? Concorda com as desigualdades de oportunidades? Tem médico, tem engenheiro, mas todos nós temos os direitos básicos para manter o corpo. Porque o próprio Emmanuel já disse aqui, sobre o corpo humano, no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários. E uma super maravilha da obra divina. Como é que a gente não cuida do corpo? O corpo precisa de quê? Não precisa de comida? Não precisa de remédios? Não precisa de educação? Não precisa de liberdade? E a lei de liberdade? E aqui cheguei a ela. A lei de liberdade está
no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Primeiro, chamada liberdade natural. A liberdade natural. Segundo, a escravidão. É só. É defensável, nesse país, que Deus é brasileiro, que dissemos que é coração do mundo e pátria do Evangelho, ter ainda trabalhos similares à escravidão. A escravidão hoje não é mais botar a corrente com a bola de ferro. É ter jornadas de trabalho exaustivas. É ter condições humilhantes de transporte, de moradia e de alimentação. Essas aqui são as condições. É não ter os seus direitos mínimos trabalhistas atendidos. Onde somente a partir de 1930 esse país teve uma lei trabalhista. E a partir do ano passado é que as mulheres tiveram, por lei, o direito de ter os mesmos salários dos homens. Estou mentindo? Onde está a lei moral da igualdade? Isso é moral ou imoral? Reflitamos. Tomemos uma decisão pelo livre-arbítrio, de tentarmos entrar na transformação. Porque os tempos, como disse Kardec, já estão chegados em função do egoísmo, do materialismo. Nós, espíritas, condenamos frontalmente o materialismo. E ele é expresso em quê? Na acumulação desigual de bens. Ninguém aqui proíbe ser rico. Mas o que proíbe como espírito é como usar essa riqueza. E essa coisa é tão fantástica que foi preciso 2 apóstolos de Cristo, tanto Lucas como Mateus, dizer, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. 2 disseram isso. Mateus e Lucas. A lei de liberdade, ela condena por natureza a escravidão. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Perguntou Kardec. A espiritualidade respondeu: toda a situação absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Toda subordinação é contrária à lei de Deus. Toda humilhação é contrária à lei de Deus. Todo orgulho é contrária à lei de Deus. Todo egoísmo é contrária à lei de Deus. E quem são os escolhidos e quem foram os escolhidos de Jesus? Quem foram? Aqui, escrito por um dominicano. Os escolhidos de Jesus. Quem foram os escolhidos de Jesus? Os evangelhos se referem às pessoas por quem Jesus voltou sua atenção. Os pobres. Os cegos. Jesus acolheu 2025 anos atrás as prostitutas. Por que a gente não tem vergonha disso, de não seguir Jesus? E começarmos a entrar com uma série de mecanismos de defesa das nossas fraquezas. Eu fico até pensando, por que isso? Quantas vezes você ouve com tanta coragem e ênfase o que eu estou dizendo nas casas espíritas? Estou lendo, não estou dizendo nada da minha própria lavra. Estou interpretando para mim, mas estou lendo. Jesus nunca foi um miserável. Jesus era de classe média. E José também não era um pobre. Ele era um mestre, marceneiro na sua geração, de muito prestígio. Mas Jesus teve o que nenhum da sua geração teve. Ele teve a compaixão. Ele teve a piedade. E nós deveremos seguir o exemplo de Jesus. A compaixão, a piedade. Enfrentar isso, lutar com as nossas forças. Na lei da escravidão, na lei moral de escravidão, foi perguntado: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis que praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhe parece natural? A espiritualidade respondeu: o mal sempre é o mal. Todos nós sabemos o que é o mal e o que é o bem. O mal sempre é o mal. Kardec disse, recebeu da espiritualidade, que não é o sangue azul
branco ou preto, que deve ser mais ou menos puro, mas o Espírito. E é essa a nossa reflexão. A lei de liberdade de consciência. A gente vive num mundo que estamos perante um dilema profundo dos valores mais caros da humanidade. Eu já tenho 70 anos. Nunca presenciei o que nós estamos presenciando agora. Tirando a nossa liberdade. Está aqui dito. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem o direito de pôr em travas a liberdade de consciência? Não. Não temos o direito de limitar a liberdade de consciência. É evidente que a consciência com responsabilidade, com discernimento, que todos nós falamos nisso. O exercício disso que sei que é complexo. Nós adoramos o jeitinho. O jeitinho brasileiro, o que é isso? Desonestidade. A liberdade de pensar é livre. Os espíritos não têm amarras. Eu sempre digo, eu não sei se isso tem um equívoco, nesses quase 50 anos da doutrina espírita, eu frequentei muitas mediúnicas, sou até chamado. E poucas vezes eu fico olhando o padrão dos espíritos que nos chegam. Alguém já recebeu o espírito de Brizola? Não tem espírito. Carlos Prestes. Por que será, hein? Meu conterrâneo Antônio Carlos Magalhães. Por que será? O que está acontecendo com a doutrina espírita? Esse livro aqui é escrito por um jornalista que escreve muito sobre a religiosidade. Eu li sobre Maria de Madalena escreveu sobre Jesus, chamado Rodrigo Alvarez. Ele tem coisas muito bonitas. Jesus tem consciência do mundo desumano. Esse é o Jesus. E nós temos a maior das leis, tem que chegar já para o final, dentro do lei moral da liberdade, a lei do livre-arbítrio. Eu vou parar por ela. Que nós tanto falamos. Somos possuidores do livre-arbítrio. Claro. Nós não temos nenhum controle sobre o nosso destino. Olha que maravilha essa doutrina. Ela nos ensinou que nós temos fatalidade, não somos predestinados, a não ser a evolução. Ninguém aqui está encarnado ou desencarnado para sofrer. Mesmo pelos nossos resgates, mas é para melhorar. Está lá quem lê Conflitos Existenciais de Joana de Ângeli, na introdução ela diz isso com todas as letras. A série psicológica de Joana de Ângeli. Nenhum aqui encarna para o sofrimento. Traz o sofrimento, sabemos disso. Traz as vidas passadas, mas com a oportunidade de melhorar. Qualquer que seja. Então, não podemos confundir que temos um karma determinista. Isso talvez é para aliviar a nossa consciência egoística. Fulano ali está na beira na sarjeta porque resgata. Não. Ele precisa de educação para melhorar. Ele precisa de saúde para melhorar. Agora, você resgatar um excluído, os resgates que teve para tornar um cidadão, será que vai recuperar com água fluidificada? Com passes? Não. Precisa algo mais. Precisa tudo isso e mais. Essa casa Estado, não tem uma casa pública de acolhimento dos dependentes de drogas, químicos. Que tal o movimento espírita pegar essa bandeira? Essa casa maravilhosa, com tanto prestígio que ela tem. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Perguntou Kardec à espiritualidade. E já estou caindo para o final. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Se nós temos a liberdade de consciência de pensar, temos também a liberdade de ação através do livre-arbítrio.
Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É o pensamento que está a energia da espiritualidade. É aqui. Tem um debate aí, o que é consciência e mente. A consciência dizem que tem o espírito. Lembrai-vos, disse a espiritualidade a Kardec, que querer é poder. Nós temos dificuldades de botar nas nossas metas, eu quero ser melhor hoje do que ontem. E nós sabemos como fazer isso, porque a nossa doutrina tem outra mensagem profunda. Nós não precisamos nos apegar a nenhum salvador. Nós somos os próprios salvadores, porque nós evoluímos e não nos salvamos. Está lá, questão 100, a escala evolutiva. Leiam para ver que espírito nós somos hoje de terceira grandeza. Leiam. Senão eu não quero repetir aqui, que estão para deixar vocês cansados. Eu me fico me perguntando, eu sou isso mesmo? Espíritos tão pobres, tão materializados, tão egoístas, tão inferiorizados? E por que não vai para uma escala maior? Eu venho de longe, vou ter mais tempo. Não venha com esse papo furado, não. Isso é para livrar a gente das nossas responsabilidades do livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio nós somos máquinas. A posição social, já estou concluindo, não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? Perguntou Kardec à espiritualidade. E Kardec perguntou à espiritualidade como cientista, não ele diretamente. Não foi ele que chegou assim numa reunião mediúnica. Ele, através de médios das irmãs Balde, ele perguntava a elas e ele orientava a elas para perguntar ao espírito. Porque ele, como cientista, você imaginou ele mesmo perguntar, ele mesmo responder, ele mesmo escrever, nós íamos dizer que tinha fraude. Então ele perguntava, pedia às irmãs, às médias, olha, pergunta à espiritualidade isso. Aí ela perguntava. Ele, quando fez os livros dos espíritos, tinham 500 perguntas. Quando ele desencarnou, tinha 1000. Se ele tivesse presente, talvez tivesse mais 1000. A primeira versão tinha 500, hoje você tem 1000. Repito, a posição social não é, às vezes, um obstáculo inteiro à liberdade de ação? A espiritualidade respondeu, o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então, nós é que somos donos do nosso destino. Não teremos que culpar ninguém, porque assim nos diz o livre-arbítrio. E para concluir, novamente recorrendo à Gênese, disse Kardec através da espiritualidade, resta à humanidade fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para bem segurar o bem-estar moral. O nosso bem-estar é moral. E às vezes eu me pergunto a mim mesmo, será que existe contradição e hierarquia entre caridade, fraternidade, solidariedade e justiça social? São palavras que a gente parece que é proibido de falar. Justiça. Dom Helder Câmara dizia, né, que essas palavras são proibidas. Quando ele levava comida para os pobres, e como nós damos nossas sopas, somos caridosos. Mas se você perguntar para um que está recebendo a nossa sopa, por que você está com fome? Eita, comunista! Politizando o espiritismo. É isso. Por que a caridade tem que ter, não pode ser do mesmo nível da justiça social? Porque nós temos a caridade moral. E o que é a caridade moral? É moral passar fome? É moral estar com 800 mil nas masmorras das nossas cadeias? Quem está lá? Tem algum rico? Eu trabalhei com apenados, eu sou advogado também. E dei a oportunidade dele, mas não vou falar, que eu não gosto de falar da minha vida pessoal. Então, Paulo, para concluir, disse aos romanos, nenhum de nós vive para si. E acrescenta, vivemos para o outro. Muito obrigado.